e há um desrespeito brutal pela música autoral, mas nós também vivemos num país que quer dizer, que eliminou o Ministério da Cultura. Não se esqueçam que há uma coisa na inteligência artificial que é a alucinação. Pensámos na AI, criámos a AI para nos fazer as coisas chatas que ninguém quer fazer, que é fazer os nossos impostos. Eu não sei se achavam a leve fazer os meus impostos. De porque é que não existe um sindicato de músicos que também lide com isto e um sindicato de músicos que não pode ser só à escala, por exemplo, nacional. Estamos a falar de problemas que são europeus e mundiais. Eu acho que há uma grande confusão hoje em dia entre o que é arte e entretenimento. Eu acho que uma batalha que ainda não foi ganha está quase a ser ganha pela Live Nation e Ticketmasters e companhias, é da música ao vivo. Exato. Que é uma coisa que não vejo a ser substituída por AI de forma alguma. Croquetes ou rissóis? Entrada ou prato? Eu nem gosto de croquete. Olha, então e peixinhos da horta? Entradas! Neste episódio de Entradas, vamos debater sobre... Será que deve haver espaço para a inteligência artificial na música? Bem-vindos a mais um episódio de Entradas. Estamos aqui hoje, reunidos, sentados nesta bonita toalha, para falar de inteligência artificial na música. Sou o Luís Filipe Rodrigues, durante 20 anos fui crítico musical. Atualmente sou diretor de comunicação da Casa Capitão, em Lisboa. Por isso, um músico, outra música, um crítico de música. Primeira pergunta, para ti, Luís. Deve haver espaço para a inteligência artificial na música? Acho que sim, acho que deve haver espaço para a inteligência artificial como vai inevitavelmente haver para todas as áreas da nossa sociedade. Olá, eu sou o Luís, ou Molinex, e estou muito atento aos desenvolvimentos na inteligência artificial em geral, porque enquanto criador vai afetar obviamente a minha disciplina e acho que vai afetar toda a sociedade e por isso quanto mais informação e mais discussão houver sobre o tema, melhor podemos estar enquanto sociedade. Só que acho que temos que pensar que espaço é que qualquer ferramenta ocupa em qualquer disciplina e quais são as implicações sociais, artísticas, filosóficas até, de uma tecnologia que é capaz de mudanças tão profundas na nossa vida. Eu concordo, acho que é até inevitável. Olá, eu sou a Jana Alegre e estou aqui como cantautora, mulher, ativista nas questões também da voz feminina, no crescente cenário de mais e mais música autoral em Portugal. Preocupa-me a inteligência artificial no sentido em que podemos ficar esvaziados da mensagem e daquilo que é humano e que nos faz relacionar entre nós. Embora acho que também pode haver aplicações positivas da inteligência artificial como ferramenta e, sobretudo, acho que tem que haver debate e reflexão e aprofundamento destas questões, fazer essa pedagogia também junto do público, não só para o uso ser mais consciente, mas também o consumo ser mais crítico. Vai acontecer, já está a acontecer, e acho que aquilo que nós temos que ativamente refletir e tentar produzir pensamento é mais sobre as questões antropológicas de base, não é? Porque o software vai invadir, não é? Portanto, já é inevitável, é uma questão inevitável, mas para mim, e pensei bastante sobre isto, ainda há algumas zonas cinzentas de reflexão, sobretudo ao nível do processo criativo, até que ponto é que podemos deixar que a IA invada o processo criativo. E ao nível da regulamentação, porque acho que tem que haver essa regulamentação. Agora, eu não tenho dúvidas que vou preferir sempre ouvir música feita por seres humanos. Há uma questão que das vossas respostas me levantaram, eu já falo contigo, Miguel, mas vamos usar a palavra inevitável. O que é que tem que ser inevitável? O que é que não podemos evitar? Bom, é uma excelente pergunta. Acho que podemos sempre evitar, podemos sempre ser luditas e fugir da grid, fugir da sociedade e fechar-nos em comunidades que não tenham exposição a qualquer tecnologia. Mas a partir do momento em que estamos a usar computadores, estamos a usar software e se estamos a usar software, estamos a usar alguma forma de inteligência artificial, algoritmos, rotinas que estão desenhadas para organizar a informação. E então acho que cabe-nos a nós decidir
qual é o nosso limite? O que é que faz um ato criativo humano ou artificial? Mas se calhar aqui acho então que devemos retroceder um pouco e o que é inteligência artificial, porque quando todos falamos de inteligência artificial, para começar, não é aquela ideia de inteligência artificial que temos de ficção científica, de crianças. Esta inteligência artificial que temos hoje não é nada parecido a isso. São grandes modelos de linguagem algorítmicos que fazem previsões com base numa grande biblioteca de conhecimento, de palavras, de textos, de músicas, de imagens. E não é apenas software, é uma coisa diferente de software e é uma coisa diferente do software do Photoshop, por exemplo, que nós tínhamos, e é uma coisa diferente também de uma verdadeira inteligência, fosse ela artificial ou natural. Acho que uma das coisas, e sou crítico, mas trabalho em tecnologia, tenho formação de tecnologia. Sou Miguel Rocha, sou engenheiro informático, as pessoas conhecem mais aparentemente por ser crítico musical, colaborador de publicações como o Guardian Público, o Bandcamp Daily, editor da Playback. E falar de inteligência artificial na música implica ter uma conversa grande sobre a educação e o valor cultural que a música ainda tem nos dias de hoje para um ouvinte e de que forma é que esta se relaciona com a passividade dos ouvintes e com a comodificação da música por parte do grande capital. Enquanto engenheiro, é muito curioso ver o tipo de discurso que existe dentro de empresas de tecnologia face àquilo que é a inteligência artificial, em que parece que existe esta situação em que, de repente, várias questões de automatização passaram a ser também designadas por inteligência artificial quando não têm nada a ver com aquilo que é inteligência artificial. Para além disso, e como estavas a dizer, quando estamos a falar do uso, neste momento, de inteligência artificial na música, grande parte da discussão torna-se aquilo em que sabemos que é a música, os sons gerados por inteligência artificial generativa, que são estes tais modelos de linguagem, os LLMs, né? Modelos generativos. Sim, mas que geram música que não é nova, propriamente, porque é treinada com base em milhões de músicas do passado. Portanto, podemos interpretar isto como um assombramento, de certa forma. E há uma coisa interessante. Esta semana saiu uma reportagem no Athletic que listava, no caso da Suno, que é uma destas empresas que tem um dos modelos de linguagem, que listava que uma das bibliotecas que eles tinham usado tinha 12 milhões de música. Tenho lá 60 músicas. Tem 120 naquele... Estava a precisar, o teu parecia 120. Tinha 120. Tinha 120 e Eu tinha já 16 ou Eu 17. tinha 17, ou sim, ou 16. E é muito curioso ver isso, porque quase nenhum de vocês deu permissão para isso Não, acontecer. não, nem pensar. Portanto, há aqui umas dinâmicas interessantes Sim, mas de eu acho- como é que isto aconteceu. Acho que tens toda a razão em essa definição é necessária da inteligência artificial Versus LLMs. versus LLMs e versus ferramentas como a Suno em particular, porque eu não vejo mal nenhum, por exemplo, e se quiser ser muito prático, em usar uma LLM para comunicar com o software com o que faço música. Certo. Faz-me aí uma track com baixo, equaliza-me assim com mais agudos, com menos agudos. Agora preciso de um kick 4x4 que vá até ao refrão. Fazer música assim parece-me interessante. Claro, Agora, chegar ao Suno e dizer, olha, faz-me aí uma coisa que pareça ao Bob Dylan e quero... Tipo, uma coisa de raiz, não é? Exato. Por isso é que eu dizia há pouco que acho que o debate é antropológico, porque obviamente que a inteligência artificial pode ser uma ferramenta, um facilitador, um enabler aplicado nas questões mais de engenharia, de produção, etc. Mas não se pode substituir ao criativo. Nós podemos fazer coisas com a inteligência artificial, desde que a visão seja humana, da curadoria seja humana. Eu acho que se partirmos deste ponto de vista, podemos trabalhar muito melhor as questões de controle, por assim dizer, e de regulamentação, do que estar a tentar impedir um processo que eu volto a dizer, acho que é inevitável. Pois, e eu também aqui acho que da inevitabilidade, se um bocadinho nós a queremos controlar, dizer que não consentimos as 60 músicas ou as 16, ou... Eu acho que é um bocado estar a querer tapar a barragem com fita cola. Sim. Porque esta inevitabilidade sente-se porque acho que estamos a assistir a uma espécie de corrida às armas entre superpoderes, superpotências, entre Estados Unidos, China e num patamar bastante inferior Europa, em que parece que os primeiros a chegar lá vão ficar a dominar o mundo, porque quem dominar esta tecnologia primeiro vai dominar o mundo, potencialmente. Então há o risco de, se nós formos o lado que regulamenta, de repente os outros ganham. Há este perigo iminente de
há uma coisa histórica, e lá está, daí eu ter muitos problemas com a ideia da inevitabilidade. A bomba nuclear foi um bocado feito o mesmo. Só me faz lembrar Mas isso. foram feitos mais tarde acordos de não proliferação. E nós estamos num momento em que ainda não foi criada a bomba nuclear. E quando dizemos que é inevitável, porquê é que tem que ser inevitável? Porquê é que não teria sido melhor para a humanidade no geral, se calhar nos anos 40 alguém tivesse chegado ao projeto Manhattan e dito, meus amigos, vão ter que ir todos para um gulag e isto acabou. E não achas que essas vozes existiram nos anos 40, simplesmente não tiveram expressão? Eu gostava era que essas vozes hoje conseguissem ganhar como não ganharam nos anos 40. Mas é curioso, quando falamos desta inevitabilidade que se sente, que obviamente está relacionado com outras questões de alienação que estão presentes noutros fatores, até na questão de socioeconómicos. Uma das coisas que eu estava a pensar quando estava a vir para aqui, estava a falar isso até com a minha parceira, é quem é que está a fazer, por exemplo, quem é que utiliza o Suno, né? Por exemplo, hoje em dia, quando falamos de criação musical ou de qualquer tipo de outro tipo de criação artística, quem é que tem acesso às ferramentas que lhes permite criar? Porque fala-se muito nesta questão da democratização dos acessos, com acesso a ferramentas como Pro Tools, o Ableton, etc., que está tudo, a não ser que vais ao Pingo Doce, acabam por ser ferramentas ligeiramente caras se utilizares a versão premium total, né, comprada. Quem é que tem tempo hoje em dia de pegar uma guitarra e passar 10 horas a aprender? Ou ir para um estúdio ensaiar com uma banda, que cada vez é mais caro? Acho que há uns fatores socioeconómicos que também faz com que muitas pessoas queiram experimentar fazer música e que depois virem-se para estas questões de não consigo fazer música em casa, vou utilizar estas ferramentas. Eu acho que, deixa-me só interromper-te, porque acho que estás... queria aqui só distinguir duas coisas que estás a dizer que são as duas super importantes, que é o acesso e o conhecimento. Sim. Porque há cada vez mais acesso e cada vez menos procura de conhecimento. Se calhar temos cada vez mais... E formação mesmo, não é? Ou seja, aqui exatamente, distingo aqui entre... É cada vez mais fácil o acesso e que foi cada vez mais democratizado, mas, apesar disso, há menos pessoas interessadas em refinar uma disciplina, em dedicar 20 anos a uma atividade, e acho que o mundo está cada vez mais injusto e ingrato para quem se dedica a aprender só guitarra e esqueceu-se depois de gerir a sua carreira e fazer a sua comunicação online enquanto música. Pronto, isso é uma discussão em paralelo. E preocupa-me essa inevitabilidade, essa corrida, essa sensação de ansiedade permanente que nos dá tudo ser muito acessível, não é? E cortar e fazer atalhos, não é? Mas Mais do que de um ponto de vista moralista, eu diria, até na preocupação do que isso vai fazer às nossas capacidades cognitivas, criativas, etc., não é? Porque depois isso gera uma deterioração num conjunto de competências que, no final de contas, a longo alcance, nós não sabemos no que é que vai resultar. Voltando à questão... Até que ponto não é esse o objetivo? Sim. Porque, por exemplo... Termos alienados. Sim. Porque, por exemplo, o Spotify, que acaba por ser um player aqui envolvido, porque o Spotify já tem acordos, eu penso que é com a Suno, acho que não tenho As nada. majors, A Universal tem acordos. Eu acho que tenho aqui um número muito engraçado para vocês. É essa? 44% das músicas publicadas no Deezer são geradas por inteligência artificial. 44%. Todos os dias. E a Deezer até tem Como é que os artistas podem defender o seu espaço? Faça isto. Eu acho que o espaço defende-se sozinho, honestamente. Eu concordo. Eu acho que vocês... Isto é super recente na nossa vida. Nós há 2 anos não estávamos a falar sequer de imagens... o público em geral, de imagens geradas por AI. E acho que hoje em dia, não sei se falo por todos nesta toalha... Nesta manta. Que acho que todos nós ficamos com um faro, de repente, muito rápido para coisas geradas por AI. Sim. Vídeo, imagem, Tanto som. imagem como som. Eu tenho uma opinião sobre isto. Eu acho que também é uma questão de escala. Sim. É como nos videojogos, vão ficar cada vez mais realistas e há altura em que não conseguimos distinguir. Mas para já conseguimos. E eu acho que, eu noto quando falo com pessoas de 18, 20 anos, a história que está por trás da música tornou-se tão importante como a música. E quando mal sabem que aquilo é generativo, ficam logo de não quero saber, e vão-se embora. E isso teve outras questões da forma como acho que as modificações da relação do público com os artistas também se modificou. Mas aquilo que eu realmente estás a querer dizer, nestas questões do streaming, assim, por exemplo, o Spotify, que acaba por ser o maior player e ter a maior parte do mercado, nesta questão de streaming, face ao Deezer, ao Apple Music, por exemplo, ou Amazon Music, ou YouTube Music, há tantos.
O Spotify tinha um programa interno, que isto foi revelado no livro da Liz Pelly, que se chama Mood Machine, da Costas da Perfect Playlist, que era o Perfect Fit Content. Altamente recomendável. Altamente recomendável esse livro, exatamente. Que era o Perfect Fit Content, que era basicamente eles pagavam artistas através de outsourcing para criarem música que depois substituíam a música de artistas reais nas playlists editoriais E Spotify. eram donos da propriedade intelectual. Exatamente. Portanto, que diferença é que depois, quando tens uma empresa como a Spotify fazer isto, do interesse deles que a música gerada por inteligência artificial, né, por estes modelos de linguagem, os LLMs, que eles possam ter controle sobre ela. Porque se já tens um programa interno que visa substituir a música de artistas reais por música da qual tu tens a propriedade intelectual, o que significa que não tens de pagar aos artistas as royalties, pá, isto ainda é mais um cortar o middleman, que já não há artistas que é para pagar, o Perfect Fit Content é gerar... É um modelo empresarial puro e duro que não tem nada a ver Exatamente. com arte nem com curadoria. E depois, lá está, Certo, como o Luís certo. referiu, a Universal, a Warner e a Sony procuraram todas fazer acordos com a Sony e com outras empresas do género, que é na realidade aquela ideia de como aconteceu, por exemplo, com a Napster, que foi primeiro criminalizar, negociar e finalmente explorar. Já podemos extrair capital e valor a partir daqui. Portanto, há aqui uma constelação de astros que estão muito interligados a fazerem acordos entre si para, na realidade, comodificarem muito, particularmente, a atenção do ouvinte, parece-me. O negócio, é um negócio da atenção, sobretudo o negócio da atenção. Hoje em dia o que vendemos e compramos é atenção. Também aconteceu com o advento da televisão e com os direitos de imagem. Exatamente. Eu acho que estamos a passar por uma fase semelhante ao nível, que é inaudito, ao nível da música. Os direitos de autor deixaram de ser, por si só, o garante da proteção do músico ou do artista. Exato. Portanto, neste momento é uma questão de quase direito de identidade, à identidade. E 100%. à semelhança daquilo que nós tínhamos que fazer quando íamos à televisão, não é? De abdicar os direitos de imagem, etc. Neste momento estamos numa fase de vazio legal em que tudo acontece sem o nosso consentimento no que toca à música e, mais uma vez, eu acho que a regulamentação é um ponto urgente. E na Dinamarca, por exemplo, eles estão a fazer a diferença. Já têm uma proposta de legislação que aborda toda esta questão. Eles partem do combate aos deepfakes, mas depois fazem uma proposta de legislação que também protege os artistas, porque vai esta dimensão, este paradigma do direito à identidade, a voz, a face, e na questão da música também ao nível da voz artística, daquilo que é a tua identidade artística. Mas aí voltamos à questão, lá está, quando falamos em inevitabilidade, isto só é inevitável se não houvesse uma regulamentação. Havendo uma regulamentação e uma vontade por parte dos atores políticos, podia-se voltar atrás neste processo. Acho que sim. Houve países que voltaram atrás no nuclear, houve países que abdicaram das suas armas nucleares. Sim, Isto é mas uma o escolha nuclear política. é um ótimo exemplo. Alguns países terem uma política de zero armamento nuclear não os impede de serem vítimas de um conflito nuclear a nível global. Ou seja, nós fecharmos aqui na nossa torre de marfim dos direitos dos cidadãos na Europa não nos vai proteger do que acontecer no resto do mundo não regulamentado. Exato. E isso assusta-me. Isso assusta-me que... Isso tem a ver muito com a globalização, não é? Por exemplo, nós estamos muito dependentes, claramente, quando estamos aqui a falar destas... Acho que também aquele discurso de a tecnologia europeia é melhor que a americana também é perigosa, porque, por exemplo, Spotify é uma empresa europeia, não podemos esquecer disso. Sim, claro. Mas apesar de concordar com a mente de haver mais regulamentação, eu questiono se a discussão em torno disto não deve ser uma discussão mais cultural e educacional. Ou seja, por exemplo, de que vale a pena regulamentar se já existe uma normalização tão grande de slop, né? Esta palavra que entrou agora bem no léxico, que está bem presente, o slop, este lixo que está aí a inundar todos os canais aéreos de som e imagem, se já está tão normalizado, como é que é possível combater só com a regulamentação? Porque uma cena que eu às vezes sinto enquanto crítico é que há muita música, particularmente se calhar no campo da pop mais mainstream, né? Que é simplesmente já reciclado. Qual é a diferença entre essa reciclagem e a reciclagem de um LLM, por exemplo? Exato. Certo. Super válida essa questão. Isso é numa outra área que vi recentemente, penso que seria o CEO da Rockstar, Do que faz GTA. o GTA, etc.
a dizer que o grande recurso do futuro próximo vai ser a propriedade intelectual, porque todas as ferramentas estão acessíveis, conseguimos criar muito rapidamente, programar muito rapidamente, fazer música muito rapidamente, mas as grandes ideias, quem as tinha, ninguém estava impedido de ter ideias incríveis e não as teve. Tanto assim, o ritmo a que temos ideias é uma coisa mais ou menos constante para a humanidade e tem vindo a aumentar. Mas são ideias novas? Ou são apenas reciclagem do passado? Todas as ideias no extremo, podem ser reciclagem de ideias passadas, mas a verdade é que eu acho que LLMs olhar para o output geral da humanidade só vão criar reciclagens. Reciclagens, sim. E acho que as ideias novas, e mesmo nós enquanto... Não obrigatoriamente. Não se esqueçam que há uma coisa na inteligência artificial que é a alucinação. A aleatoriedade também importa. Não, a alucinação Sim, mesmo. sim, É uma sim. coisa que acontece quando o alucinação modelo não deixa de vai ser- para um caminho que não é suposto ir. Mas esse caminho para onde ele está a ir não deixa de ser um caminho Interessante. baseado numa ideia de pessoas. Mas agora vou ser um bocado advogado do diabo. Sim. Até que ponto não é essa alucinação? Se nós formos ouvir a maior parte da música pop, rock, que é produzida, e se formos então a falar jazz, clássico, em que essa reprodução é um dos... Pronto, é aquilo que se pretende, muitas vezes, sempre o que nós achamos bom em algo e que nos faz dar valor a uma música é a alucinação das pessoas, é aquelas pessoas olharem para as mesmas influências de outras Um erro. e darem-lhes uma maneira que não era suposto aquilo funcionar. A Uma inteligência nova artificial, perspectiva. essa alucinação acabará por ser isso. Sim, mas imagina, acho que no processo criativo, identificar essa alucinação ou esse erro, como estás-te a enganar no acorde e vais para outro, mas teres o espírito crítico de perceber este acorde está errado, mas é o que fica bem aqui. Escolher. Não é o É poder de um ato- escolha. é um Nós ato vamos ter criativo. sempre esse poder de Acho que escolha. sim. Eu acho que podemos ter sempre o poder de escolha e a discussão mais deontológica, mais ética ou moral, não está desligada da regulamentação. Ou seja, isto tentando desenvolver um bocadinho aquele teu ponto, eu acho que a regulamentação não está separada da discussão mais deontológica, ética ou moral. A regulamentação pode suscitar o aprofundamento, o desenvolvimento desse debate e mais do que isso, inculcar na sociedade noções base, não é? Daquilo que se passa no espaço público, de como, ou o que é aceitável, ou o que é que pode ser mais... Eu não gosto de falar em termos de julgamento, não é? De estar aqui a julgar, mas partir também... Mas podes ter uma opinião. Claro, eu acho que aqui a Podes julgar, sociedade fazer um académica e julgamento. científica também pode vir a ter um papel importante ao mostrar quais é que são as consequências a nível cognitivo e da perda das nossas capacidades criativas, etc. E estas coisas todas se interligam e intrincadamente podem ajudar a definir um rumo na utilização mais positiva, mais útil e saudável da inteligência artificial. Pelo menos na música ou nas artes, acho que eu lembro-me. Se é possível, pessoas aqui estejam conhecidas, se lembram do trabalho da Holly Herndon? Holly Herndon? Não conheço. Ela é uma artista norte-americana, corrijo-me se estou enganado. Ela é americana ou canadiana? É isso, mas... Sim, Norte-América, prontos. E ela já há uns 10 anos, se calhar, ela fazia música com recurso a ferramentas de inteligência artificial. Produzidas por ela, Produzidas até. por ela. Sim, Imogen Heap. Isso já há uma década para ela, quando chegou a tocar aqui em Lisboa na Cultura Jazz. Eu sou mega fã da Imogen Heap. E tem discos fabulosos. E ela foi. E mesmo ela na discussão disto, eu agora não tenho ideia que ela ficou um bocadinho também dentro do culto da cena, mas efetivamente há 10 anos atrás, quando ela e o parceiro ou companheiro dela, não me lembro agora, estavam a fazer isso, eles entraram na discussão, mas ninguém participava muito na discussão porque até achavam que isto era uma coisa muito distante. E claramente não era uma coisa assim tão distante, mas finalmente, como até o Luís disse, isto foi há 3 anos para cá que finalmente esta discussão explodiu bastante, porque também foi quando apareceu cenas como o ChatGPT, depois o Claude e esses LLMs todos, que no uso público maior, mas já havia discussões em torno disto. Eu lembro de estar na faculdade há 6, 7, 8 anos e já haver tipo discussões em torno disto. Portanto, isto era alguma discussão que existia. Portanto, se já havia discussões sobre isto, porque é que há tanta inércia, né?
em fazer alguma coisa sobre isto. E volta à questão dos agentes políticos, né? Porque é que não existe pressas na União Europeia, por exemplo, ou qualquer outra cena, em fazer a regulamentação ou atuar sobre isto? Porque há negócio. Na ausência de um mecanismo de regulamentação, os vampiros têm de segurar existe sangue de algum negócio. lado. Mas isso é ainda pior se pensarmos que não é sequer a União Europeia que está a fazer esse negócio. Exatamente. Não são os Imagina, nossos agentes económicos, são eu acho agentes que económicos ainda americanos. Assim, ainda Estamos- defendo a União Europeia aqui, porque nós só não temos a nova Siri que está cheia de implicações de permissão e de partilha de dados por causa da União Europeia, que está assim, impedida de claro, entrar. Mas atenção, é isso que eu estou a dizer, mas por que não fazer mais? Por exemplo, Sim, de acordo. a China recentemente aprovou uma lei que as empresas não podem despedir pessoas para as substituir por inteligência artificial. Não podes. Sim, mas imagina, Se tu disseres isso- se nós havermos um tsunami que foi o Covid a chegar a uma distância de 3 meses, não conseguimos tomar medidas coletivas na Europa, quanto mais for uma coisa tão abstrata e difícil de entender pela sociedade em geral. Eu acho que há um desconhecimento profundo. E, quer dizer, a União Europeia, isto agora é a minha perspectiva, atenção, vale o que vale. A União Europeia está a atravessar um momento de crise, um bocado aquela expressão que se utiliza de fim de império, não é? Há uma certa decadência, está a padecer aqui de uma A União inércia. Europeia e os Estados Unidos. Exato. Eu até vejo O mundo que- A União ocidental, Europeia por já, assim a União dizer. Europeia já acabou há muito tempo. Eu até Os vejo... mundo grandes impérios ocidental, vamos europeus dizer assim. acabaram Eu todos sinto nos um anos vento em 50. contrário, na verdade. Eu sinto que até a União Europeia está A tentar reagir. a galvanizar-se e a procurar ter respostas para as tecnologias de que depende tanto neste momento dos Estados Unidos, a ter Certo. sistemas de pagamento próprios, coisas, porque de repente demos conta que estamos à mercê de um psicopata. Por algum tempo Exato. percebemos que estamos à mercê globalmente de um psicopata. Pronto, isto é uma conversa maior, mas a verdade é Certo. que eu até sinto que o facto de estarmos à margem numa União Europeia até nos beneficia em alguns pontos. Beneficia, e a União Europeia está supostamente a trabalhar no AI Act, mas que não tem qualquer abrangência, por exemplo, para tudo o que é artístico. Mas lá está, porque é que há tanta esta questão de ignorar este elefante na sala? Mas atenção, isto agora vou perguntar a vocês, vou fazer agora um bocadinho o papel do Luís, que é, por exemplo, o que é a SPA, né, que é a Sociedade Portuguesa dos Atores, está a fazer sobre esta questão? Eu volto a dizer, eu acho que há várias questões aqui nesta questão, que é, primeiro, eu volto a insistir, eu acho mesmo que há um profundo desconhecimento. Há muita gente que está na idade das trevas relativamente a este assunto. Eu própria ainda estou aqui a aprender, mas quer dizer... Estamos todos, mas então outras gerações têm mesmo uma dificuldade. Eu acho que estamos a atravessar um período parecido com a Revolução Industrial, quase, aqui Eu acho que sim, na acho mudança que que vem. E depois, acho efetivamente, isto já numa perspectiva se calhar um bocadinho mais cínica, que há muito negócio a ser feito à volta disto. Claro que há. Isso, e para te responder também, um bocado pelas estruturas que nos representam e que nos defendem, deixaram de usar fax há 5 minutos. Não estou à espera que vão entender. Isso, desculpa. Vão entender como é que funciona o LLM, percebes? E a implicação nos nossos. Eu acho que é difícil nós conseguirmos. E a razão porque eu também acho que não há vontade política é porque há uma vontade política de deixar isto fluir, no E ver sentido para onde é que vai. de ver para onde é que vai, Porque para não não ficarmos para compreende. trás na corrida, enquanto Ocidente global. Exato. Mas que corrida é essa? A questão é essa. É uma corrida às armas, eu volto a dizer que As isto é- armas, literalmente, porque nós sabemos muito bem. Literalmente. Sim, Uso das sim, armas, sim. uma palantir, etc. Exato. E aliás, mais do que isso, não é? Porque isto é tudo muito bonito, a música e os textos e o chat GPT falar contigo e as imagens e os vídeos, mas nada disto é o verdadeiro objetivo e não é nada disto que o grande dinheiro quer que aconteça. Isto é um passatempo Claro. para o objetivo real, que é a automatização de armas, é drones que E a vão vigilância, sozinhos, as e a questões de vigilância. tudo o que é substituição de vigilância. pessoas, Claro, claro, substituição claro. de pessoas, porque Sim. teres empresas inteiras que estão a gravar todos os movimentos do rato e dos olhos dos seus empregados é para os substituir. Sim. Portanto, no fundo, e até de um ponto de vista filosófico maior, antropológico, estamos a caminhar no sentido de uma sociedade
em que é gerada riqueza sem intervenção humana, estão reunidos os ingredientes para vivermos felizes para sempre. Sim, só fazemos o Fazemos que nos só o que apetecer. queremos. Só que Os ingredientes. o problema A é distribuição. quem controla os meios de produção, não é? Exatamente. Lá está, por exemplo, Marx falava A Itália sobre optou um por futuro atacar em a que trabalhávamos distribuição. 2 horas de trabalho produtivo para a sociedade e o resto passávamos a escrever poesia, Exato. a fazer música, Isso, a fazer aquilo que nos faz humano. Não há pintores, há pessoas em que, entre outras coisas, pintam, não é? Pronto. Mas é curioso, tipo, há 100 anos falava-se essa ideia de que íamos trabalhar menos. E neste momento eu vejo na empresa onde trabalho e noutra, e colegas meus engenheiros que têm o mesmo problema, que é muito mais overwork desde que as empresas começaram a adotar uma política de AI, como eles dizem, AI first. Porquê? Porque, lá está, como estava a falar de alucinações, isto são modelos que alucinam imenso, portanto tem que haver muitas correções que são feitas e há tempo que é perdido. Depois gera muita inércia e a que gera fazer muito reverse mais engineering trabalho. do que foi criado, não é? Exatamente. E sendo que agora outra questão até que tem vindo a ser muito falada nos últimos 2 semanas, 3, foi quando eu comecei pelo menos a dar-me conta desta conversa pela internet, que é o facto de muitas empresas estarem de repente a receber faturas gigantescas, colossais, de centenas de milhares, dos modelos de inteligência artificial. Exatamente. Sim, isso é outra questão. Pronto, não está aqui, não estamos a entrar por aí. Falamos um bocadinho aqui de transmissão de capital, pelo menos dentro das empresas da música, as multinacionais, o Spotify, etc. Mas, efetivamente, depois as empresas que detêm estes meios de produção, que são os modelos de linguagem, efetivamente estão envolvidas numa bolha gigante que se arrebenta, vai ser um problema Que não é muito grave. sustentável. E aí está outro sintoma disto ser uma corrida às armas, porque a maior parte destas empresas estão a operar em perda, porque querem ser a Sim, primeira a exatamente. chegar. E nós usamos o Suno na brincadeira, a gastar imensos recursos, muito mais do que custam. Naturais. Para nada. Naturais, sim. Para nada! Daí eu estar a dizer porque é nada. que isto tem que ser inevitável. E eu volto aí. Mas eu acho que a inevitabilidade tem mais a ver com a utilização. Com haver forças que nos transcendem, querem que isso aconteça. Não, acho mesmo que nós podemos utilizar isto, podemos juntar-nos e utilizar isto para coisas boas. Exato, eu concordo. Como uma ferramenta para... É como diz, não sei de quem é que é esta citação, mas é que pensámos na AI, criámos a AI para nos fazer as coisas chatas que ninguém quer fazer, que é fazer os nossos impostos. Eu não sei se achavam a leme fazer os meus impostos. Aposto que aquele está a fugir. Fazemos as coisas rotineiras, que é as Sim. contas, as Isso é outra listas, as coisas chatas, mas que era eu tô para com o pudéssemos Luís, perder sim. o tempo a escrever, a Claro, fazer claro, coisas, mas a pintar e eu a concordo. fazer A música. aprofundar E outras aí temos a coisas. AI a fazer música, a escrever e a pintar, Mas e nós é que estamos a fazer as coisas chatas. Eu acho que devíamos de adotar muitas vezes uma postura muito mais tecnopositiva face a algumas coisas do que uma tecnonegativa, mas temos de ser realistas e saber que neste momento estamos perante empresas que são tecnofascistas. Certo. Absolutamente. Totalmente de isso, acordo, claro. sim. Mas eu acho que devia de haver um intuito de entender que a tecnologia pode ser uma coisa positiva se for controlada por quem a produz. Sim. E eu acho que acima de tudo também espaços em que se discuta e se haja pedagogia e se informa em geral as pessoas são a coisa mais importante que pode E a haver. transparência, a questão Mas da transparência, não é? Sim, sim. Devia haver muita transparência nas discussões dos agentes públicos face a esta questão. Mas, por exemplo, enquanto pessoa que trabalha dentro de uma empresa de tecnologia, falar deste assunto dentro de uma empresa de tecnologia é muito complicado. Claro que sim. Claro. Muito, muito complicado. Claro que Porque a maior parte dos trabalhadores não estão protegidos por sindicatos e artistas de mesma cena. Até nesta questão, devia ser muito interessante até a discussão pública de porque é que não existe um sindicato de músicos que também lide com isto e um sindicato de músicos que não pode ser só à escala, por exemplo, nacional. Estamos a falar de problemas que são europeus e mundiais. Ou seja, já percebemos que os governos não vão fazer nada por nós. O que é que nós podemos fazer por nós neste campo? Eu acho que temos que fazer governos que façam coisas por nós. Pois, eu acredito em acho que democracia. não é lato que os governos não façam nada por nós. Acho que é uma Mais coisa uma neste vez- momento. Estou muito duvidoso disto. Mais uma vez, acho que é preciso recuperar o tal debate deontológico, não é? E no fundo, dar valor outra vez às questões relacionadas com o consentimento, porque nós estamos aqui. Estavas a falar da questão da inevitabilidade do uso da IA, mas também há aqui, parece que há uma aceitação tácita
que, pronto, nós não consentimos, temos lá não sei quantas músicas e tal, no AI Exatamente. Watchdog, mas as pessoas não fazem nada. Têm que fazer, ou seja, eu acho que tem que haver aqui essa recuperação de uma proatividade crítica, pedagógica, de suscitar outra vez o debate em torno destas questões e de perceber que isto tem que ter uma abordagem multifacetada De acordo, também, não de é? acordo. Por exemplo, uma coisa tão simples como tu tens 100 e tal músicas no Sonos, tu tens 16. 16, vocês são duas pessoas, de repente juntas 500 pessoas. E essas 500 pessoas têm milhares e milhares de músicas, processam aquela empresa. Se isto acontecer, o que é que acontece a seguir? Porque aquela empresa está a roubar a vossa propriedade intelectual. Sim, isso é um facto, não É um não facto, acho não é que- discutível. Tem que haver O que é que acontece? Já iniciações. devem estar a não ser montadas as chamadas class actions, de certeza, já. Mas isto é uma coisa, por exemplo, nos Estados Unidos eu acredito que sim. Mas, por exemplo, a Universal, né, como empresa Isso é uma gigantona, excelente questão. Em que sede jurídica é que processas estas empresas? lá está, volta à questão, né? De onde é que estão as empresas sediadas e que tu, enquanto artista português, que publicaste a tua música com a ajuda do DistroKid, né, que acho que é esse distribuidor meu, que agora até acho que pertence ao Spotify, uma cena desse género. Pertence à Sony. É a Sony. Portanto, a Sony tem um acordo, Tem uma stake no Spotify. pimba. Portanto, está aqui logo aqui uma... O problema é que a quantidade de conexões que tu tens neste ecossistema que lá está, voltando à cena, ao ponto, a um dos pontos iniciais, que é, supostamente é mais democratizável, né? Podes publicar a tua música no Spotify e supostamente mais pessoas vão ouvir. Isso não é verdade. Há muitos, neste momento, Spotify tudo menos meritocrática. É exatamente a representação da nossa realidade, que é uma ilusão de meritocracia. Completamente. E há um aliás. grande movimento de saída do Spotify, não é? Por questões ligadas ao e, de genocídio na autonomia, Palestina. e também de autonomização de músicos face às grandes editoras, músicos que pura e simplesmente saem das grandes editoras. Já começamos a ter exemplos ao mais alto nível. James Blake está como um exemplo mais presente. Sim. O Pandaberry e o Sonic Boom estão Sim. agora a E o apresentar... inglês, o ruivo, como é que ele se chama? O pop star? O Ed Sheeran. O Ed Sheeran. Mas quando és grande, tão grande como o Ed Sheeran, podes ser de uma major. Mas isto que... há uns anos atrás era absolutamente Sim, sim. insólito e Eu lembro de inédito. ter ficado dividido quando me lembro, isto já foi há muito tempo, os Radiohead, em resposta a estas questões do Napster e companhia e da compra da música e da MP3, decidiram lançar um álbum O King of Lamb. King of Thieves. Obrigado. Pronto, obrigado. É o King of Lamb, exatamente. Foi lançado como... Foi lançado para Pay What You Want. Exatamente. E eu, Hoje é uma prática do Bandcamp, por exemplo. sim, eu na altura fiquei revoltado tipo, apoiei esta iniciativa do género. Acho que uma banda com o estatuto do Radiohead deve fazer isto, mas depois também penso, só uma banda com o estatuto do Radiohead Pode que fazer cresceu no mundo, numa indústria de majors que os levou assim, é que podem fazer isto. Então fico sempre, ok, quem tem volume e voz tem quase uma obrigação, mas ao mesmo tempo também não pode, com isso, expor as pessoas que não Sim, têm não é essa comparável voz, a outras escalas. Pronto, Mas é isso. acho que volta sempre àquilo que estamos a falar de tipo, porque é que se calhar uma pessoa pode utilizar o som para fazer música, quando na realidade queria aprender uma guitarra a tocar, que é uma questão de classe acima de tudo, não é? Mas atenção, essa questão da voz, não é só preciso ter voz, às vezes é preciso mais do que ter voz, ou do que dinheiro, ou é preciso ter vontade. Também, O claro. Pandaberry, Sobretudo isso. o Pandaberry e o Sonic Boom não são propriamente os Radiohead, apesar de terem carreiras Muito pá, consagrado. muito consagradas Sólidas, e que sim. falam por si. E o disco deles agora, que eu estive a ouvir no sábado, não vai para streaming, não vai para lado nenhum. Queres ouvir, compras uma cassete, um CD ou um vinil. E eles ganhariam muito com o Spotify, não são propriamente os Radiohead que se podem dar esse luxo. Mas eles disseram, eu vivo de uma vida relativamente calma, não preciso de tanto dinheiro assim, vou fazer isto. E tens E é uma aquele solução. exemplo de uma artista pop australiana que também não está no Spotify, mas tem noutras plataformas milhões de streamings e é completamente uma artista de intervenção ao nível mais crítico e ácido. Mas por acaso, os King Gizzard and the Lizard Wizard, uma Sim. banda australiana, eles tiraram a música do Spotify e o Spotify, eu não sei se foi exatamente o Spotify que fez isto, mas eles o Stu Mackenzie, que é o vocalista e guitarrista do grupo, está a falar disso numa entrevista esta semana, que desde que eles tiraram a música, Apareceram lá uns apareceram King, bué cópias de música do Spotify geradas por AI. Pois.
E, tipo, e sempre que eles tiravam, aparecia cada vez mais. Portanto, havia ali uma cena invasiva também. E mais do que cosplay. É uma procura e oferta. Ou seja, nós estamos a enfrentar uma guerrilha mesmo, E mais, não é? do que... Não, nós estamos a Uma enfrentar luta. um exército. Nós é que tínhamos de ser a guerrilha. Ok. Certo, certo. Então vamos se calhar, É isso. concordar, se calhar podemos concordar que coletivamente, enquanto músicos, consumidores de música e trabalhadores do meio da música, deixamos o streaming ganhar essa batalha. Sim. O streaming ganhou esta batalha. Mas eu acho que uma batalha que ainda não foi ganha, está quase a ser ganha pela Live Nation e Ticketmasters e companhias, é da música ao vivo. Exato. Que é uma Exatamente. coisa que não vejo a ser substituída por AI de forma alguma, para já. Acho que as pessoas procuram estar à frente de performers, intérpretes, músicos, cantores, atores, todo tipo de bailarinos, bailarinas, que estar à frente de pessoas a mostrar o seu talento, as horas ou as milhares de horas que perderam a fazer uma coisa que E a só elas relacionar-se com o que e está ali. relacionar-se e criar um loop, uma comunicação. E eu acho que se eu tivesse que pôr o meu dinheiro na aposta, eu apostava no mercado da música ao vivo como uma coisa que vai Mas a questão- Vai fazer um questão é- contrapoder, se Mas calhar, a questão também, é, não é? com o preço dos bilhetes cada vez mais a aumentar, por múltiplas razões, como é que vamos garantir? É que a grassroots, ou seja, a música, Exatamente, sítios as como este, onde estamos neste como momento, este. Acho que sítios como este são o futuro próximo. mas como é que fazemos o público ter estímulo para vir ouvir essa música e descobrir? Não é preciso. Acho que sozinho o público... Eu acredito mesmo que o público não precisa ser estimulado. Acho que se estimula sozinho. Porque eu acho que neste momento não. à medida que os bilhetes estão a aumentar de preço, também está a aumentar a distância a que estás da pessoa que está ali a cantar para ti. E eu acho que isso, a qualquer altura, vai-se notar que não faz sentido um fã... Em média, um fã de Taylor Swift gasta $1.700 a ver um espetáculo de Taylor Cara, Swift. acho que ser 180 ou 180, Em o que é Portugal. caríssimo. Mas isto inclui preço estadias O mais em... caro, acho que era. Viagens, mais caro era estadias mais. em hotel, o Sim, sim. bilhete, merchandising, comida, o que tu investes na economia local, etc. Eu acho que isto torna-se incomportável, como é óbvio. Sim. E acho que isto vai ser um bocado rei vai no que diz respeito à performance e vamos começar a perceber que se calhar só precisamos de um Ed Sheeran com uma guitarra. O Ed Sheeran fez o estádio Mas do... eu acho que tu estás a ser muito otimista relativamente Eu ao também acho, público, eu também porque acho. acho que, e agora vou introduzir aqui outro elemento que ainda não falámos, mas que eu acho que é muito importante. Já não estamos só a falar de inteligência artificial, agora estamos a falar de público, Mas porque aqui nota-se como, está intimamente ligado a esta como a questão. teia da coisa, né? Que são as rádios, o papel das rádios. E falando naquilo que vamos partir desta constatação que de facto estamos num ambiente altamente hostil, agressivo, voraz mesmo, predatorial relativamente ao que é a produção criativa, não é? O que pode ser o contrapoder é o que o Luís estava a dizer, a música ao vivo, sem dúvida, mas eu acho que as rádios tinham um papel fundamental aqui e não têm tido. E a rádio ainda mantém quer dizer, tem um poder na sua gênese, na sua matriz, que nunca vai desaparecer. Portanto, se nós tivermos uma crise... E o que é que para ti define rádio já agora? Pronto, agora estávamos a falar há pouco da Austrália e eu uso sempre o exemplo da Austrália, que tem um ecossistema Triple J. muito... Exatamente. Que é uma grande rádio, quer dizer, que tem uma dimensão de ligação ao público, de pedagogia do público, mas ao mesmo tempo estimula os artistas emergentes de forma setorial, em vários géneros musicais. Sim, completamente. E nós não temos nada disso. Depois, aqui, no fundo, as realidades do país europeu estão completamente contaminadas pelos modelos norte-americanos. Mas eu acho que, mais uma vez, aí voltamos à questão dos governos, porque, ou seja, isto é uma escolha política, mais uma vez, não é? Temos 3 grandes rádios públicas. Temos 3 canais, estações de rádio pública. Mas depois tens o Grupo Certo. Bauer, que tem as A rádios mais A ouvidas. rádio comercial já foi Não. pública, não já? Não, sempre foi de onda média. Mas voltando lá está, à ideia da... Mais uma vez aí vamos à ideia do governo de ter que ser o governo... A salvar-nos. Porque é o governo que pode fazer estas coisas. É o governo Sim. através... É o governo que não tem uma... O governo é que não tem que estar no mercado. Porque o Grupo Bauer vai fazer o que o Grupo Bauer vai fazer. Claro, E tu claro. não podes Claro, mandar nada claro, naqueles claro. alemães. Exatamente. Mas, quer dizer, os trabalhadores sindicalizados podem tentar ter alguma força lá dentro, mas não é assim tanto.
Agora, um governo pode ter uma política cultural que diz a rádio tem um papel fundamental de E educação, supostamente isso de está no transmissão contrato de concessão das música, rádios etc. E públicas. repare, e atenção, e nós acho que estamos a ser, se calhar, Demasiado um bocado injustos, porque claro que o que a Antena 3 faz é insuficiente, mas apesar de tudo, a Antena 3 faz um trabalho de divulgação e de apoio a artistas, ainda tem lá vozes, pessoas reais a falarem contigo, que é importante, porque todos gostaríamos que fosse mais. Claro. A questão é o mais alcance, não é? que- Sim, mas o alcance também está baseado um bocadinho no amor próprio. Quem nos dera ter 10% do amor Certo. próprio dos australianos. Australianos, por exemplo. sim, sim. Mas a questão das rádios, pública ou não, é Mas isso que educa-se, nós isto vemos, muda. nós vemos, e até acho, e isto tem que é muito problemático, eu sei que me vai gerar problemas, mas é ok, Força. que a própria rádio pública está cada vez mais contaminada pela influência das multinacionais. Nós vemos cada vez menos espaço para artistas verdadeiramente independentes e diferentes. E voltando a um dos pontos que falamos aqui, que é, se tudo sou igual... Eu posso juntar-me a ti e dizer ainda mais uma coisa? Podes. E está centralizado. É sim, muito representativa se eu tivesse só aqui a do que falar é disto, Lisboa estava e aqui grande 6 área horas. metropolitana de Lisboa. Claro, Porque depois Até temos nos toda uma próprios realidade locutores, diversa cada pelo vez país mais. fora que não está Obviamente. representada. Esse é um problema do país. O que é que é mais ouve Há depois desta décadas. verdade? Exatamente, é E verdade. isso acontece imenso. É verdade, Eu mais concordo. facilmente encontro alguém que me ouve na Antena 3 em No Viseu Porto, sim. do que em Lisboa. Sim. Sim. Mas mesmo assim, mas atenção que eu aqui quando te perguntei o que é que definia a rádio para ti, era mais pensar um Depois bocadinho não te respondi, desculpa. nesta ideia de serão as playlists que vêm de algum sítio centralizadas e estamos a viver uma espécie de monocultura, Não, porque há estas não, não. rádios, ou é tipo um ser humano Não, é uma a contar curadoria história? editorial, não Pronto, é? mas essa É- curadoria, esse aspecto da curadoria é que eu acho que é importante, Claro. porque acho que também estamos a chegar a um ponto de saturação da audição passiva. Ainda por cima estamos a falar de 40 e tal % da música no Deezer é slop. Acho que isto não é inevitável, para usar a palavra que tu não Queres gostas, seja cada vez mais. E eu acho que vai haver uma reação, vai haver uma espécie de reação Vai haver uma reação do público até mais jovem, não tenho dúvidas a disto. procurar curadores. Mas, por exemplo, Há um problema. Se falarmos de inteligência artificial, o que é que não nos diz que os próprios curadores não vão ser eles inteligência artificial? o Spotify já tem um bocado Spotify isso. faz né? isso, não é? As rádios do Spotify, quando te sugere, está a olhar para os teus dados. Usa o algoritmo para criar. Isso é a razão porque o Spotify tem a cota de mercado que tem. Não é Exatamente. porque tem toda a música, é porque Mas tem atenção. um algoritmo espetacular e tu achas o meu algoritmo entende-me mesmo bem. Toda a gente tem esta sensação que é, carrega no Claro que net, tem, tens diz, teus dados. fogo, adoro esta música, fogo, ainda gosto mais, fogo, ainda gosto... É por isso que isto Portanto, a funciona. vender E o depois teu tem um gosto, lado fantasma do teu aditivo, gosto. não é? Há um imediatismo nisto tudo, que eu acho, por isso é que eu dizia, eu estava aqui a pensar que há um lado mais primitivo na questão da inevitabilidade, que tem a ver com isto, é que é sensorial. Há um imediatismo, uma coisa de impulso, de adição, É exatamente isso que eu sinto. que eu acho que torna mesmo Que inevitável. é tipo comer açúcar, no final sentes-te mal, não é? aquilo é Porque dopamina. Mas, por exemplo, não sentem também às vezes, e eu falo disto mais do ponto de vista de crítico, por exemplo, na Playback, Sim. que nós fazemos edições de 2 em 2, 3 em 3 semanas. Há um espaçamento, às vezes escrevemos sobre cenas muito antigas, porque tem um espaçamento. As coisas demoram tempo às vezes a fermentar, né? Tipo, demoras tempo a fazer música, demoras tempo a ter as skills necessárias, Claro. demoras tempo a pensar sobre a música. E esse imediatismo que estamos aqui a falar, que muitas vezes está presente nesta eterna prisão que se tornou presente, é tipo, tudo tem que ser a próxima grande cena. E depois é eu tipo... também acho, por exemplo, na tua área, acho super ingrato escrever sobre música porque eu não me lembro dos discos da minha vida de algum deles me ter dito alguma coisa na primeira semana em que o conheci. tu É estabeleces verdade, uma era relação, não é? a escuta era uma coisa muito mais Tive que fazer prolongada 4, 5, no até tive tempo. que estranhar. Muitos deles estranhei Sim, à sim. primeira, tipo, o que é isto que eu estou a ouvir? E tanto que até este Tipo estranhar garbage. é que me fez voltar lá. E coisas né? assim. Exato, fez-me voltar lá e tornaram-se discos da minha Não é vida, fácil. não Se toda a nasceram. curadoria depois feita por estes algoritmos e por esta cena toda é vender o teu próprio gosto a ti mesmo, como este fantasma, Mas eu acho é que, da mesma maneira que estamos a ficar fartos de slop nas imagens e no vídeo e na música, também vamos ficar fartos de slop nessa curadoria. E eu acho E acho que vamos começar... Eu, pelo menos, às vezes sinto, estou num loop ponho música da minha área enquanto DJ, música de dança, então é muito fácil de tudo me soar ao mesmo e ficar a sentir que, de repente, toda a música de dança que sai é uma seca. é uma saturação, não é? Eu desapaixono-me da música de dança e apaixono-me ciclicamente há décadas da minha vida, que é assim, há 2 décadas pelo menos que é assim. Então, isto para dizer que
esse padrão eu já o identifico também a ouvir sugestões algorítmicas. E eu acho que aquela sensação que eu tinha de ter 13 ou 14 anos e ir falar com o dono da loja de discos, que comprava eles os discos e escolhia o que é que punha à venda em Viseu, e eu escutava as recomendações dele, eu acho que esta sensação ainda não me foi dada por nenhuma tecnologia. Foram-me dadas outras. A sensação também de teres à tua disposição toda a música do mundo e poderes perder horas a aprender sobre um micro-nicho tailandês dos anos 70, isso é um privilégio da nossa era. Mas esse ainda não foi substituído e é esse que se calhar vou encontrar, há espaço para florescer outra vez. Mas eu acho que nas redes sociais tu podes encontrar circuitos onde consigas replicar em parte, que não, nada substitui uma conexão presencial, não é? Claro. Mas eu dou por mim, por exemplo, há agora uma comunidade de cantautoras a nível internacional. Vamos falar, se calhar, uma Sofia Isela, uma Aurora, uma Paris Paloma, Florence and the Machine, e todas elas se estão a solidarizar e a introduzir-se nos seus próprios concertos. São nacionalidades diferentes, vêm de realidades diferentes, têm géneros musicais diferentes. E, por exemplo, agora apareceu estou a dar um exemplo meu, não é? Do meu uso daquilo que eu sigo, das redes sociais, para tentar um pouco replicar aquela sensação que tinha quando ia à loja de discos, que já não existe, na Avenida de Roma, comprar os CDs com o pouco dinheiro que tinha. E apareceu uma que é a Renee Christine, que é uma cantautora que toca violoncelo e canta, que é assim uma cena, e faz música de intervenção. E eu descobri porque estava neste circuito de ver o que elas andam, no fundo, a divulgar umas das outras. Por isso, voltando um bocadinho àquilo que dizias, também é importante essa comunidade entre os músicos e essa proatividade de não ficar só na coisa de nicho, mas também quais é que são as mensagens que nos unem, quais é que são as nossas prioridades. Sendo o setor que aqui eu estou a falar, se calhar são mulheres que vêm com muitas questões de feminismo, etc., não é? Mas é importante haver essa afirmação, clareza naquilo que estão a comunicar, e isso pode acontecer. E não deixar também de identificar a coisa mais bonita nisso, que é essa comunidade. A solidariedade. É uma comunidade solidária entre si, que não poderia existir se não fosse a internet. É verdade. E isso também é mais uma perspectiva positiva de que podemos ter aqui das coisas. Aliás, a própria internet, até um certo momento, antes, se calhar, se quisermos, do Facebook e daquela cultura algorítmica de nós não termos acesso. Exatamente. Quando a internet era ativa, ela foi muito benéfica, eu acho, quer dizer, para todas as pessoas que estão aqui, ou pelo menos eu para ti e para ti sei que foi, para mim também, se não fossem certos fóruns, onde conhecemos pessoas, onde nos recomendaram música, havia um momento em que a internet era humana. Tu estavas a falar com pessoas. E pode ser. E agora deixou de ser, ou seja, acho que esta questão da inteligência artificial... Lembro-me da Manif do 11 de Março, foi a internet. Vocês não se lembram da Manif do 11 de Março? Aquilo nunca teria ganho aquela dimensão se não tivesse tido a ajuda orgânica da internet. Sim, eu acho que, no fundo, acho que todos nós concordamos que o poder da comunidade tem, já sentimos que a internet tinha uma verdadeira comunidade global. Eu lembro-me da primeira vez em que eu falei num chat com uma pessoa do outro lado do mundo e estar maravilhado com aquilo. Tipo, tenho um amigo no Sri Lanka. E fiquei tipo... aquilo foi mágico para mim. Temos que acabar a conversa, estão ali a fazer sinais, mas há uma coisa só que eu queria deixar e também ouvir, se calhar, o que é que vocês têm a dizer sobre isto. Uma última nota, porque eu acho que temos estado a falar muito, apesar disto ter começado sobre música e inteligência artificial, nós voltamos muito à comunidade, às pessoas, ao outro. E em última análise, é isso que temos que voltar e é isso que temos que valorizar, diria eu, mas digam-me vocês. Eu concordo. E acho que as nossas escolhas têm que ser cada vez mais conscientes e eu vou até ser uma provocadora, corajosas, porque nada se consegue sem coragem. E às vezes há aqui uma percepção de que se eu fizer isto vou conseguir aquilo, ou seja, há sempre uma percepção de alcançar
utilitariamente qualquer coisa. Metas. E eu acho que os músicos, que são cantautores ou produtores, etc., e que querem fazer música com mensagem, têm que perceber que neste momento são missionários. Têm que se ver desta forma, porque senão não estão a perceber o jogo completo. Eu concordo com a Joana. Acho que aqui há uma coisa que é... há uma militância no ato criativo. E, para mim são indissociáveis. O homem e a arte e a política vivem todas dentro do mesmo caldeirão, para mim. E acho que, da mesma maneira que nós procuramos, a arte ajuda-nos a construir um mundo melhor, seja efêmero numa pista de dança, seja com movimentos estudantis, movimentos sociais, movimentos de todo o tipo. Mas isto para dizer que acho que procurarmos a comunidade e procurarmos utilizar a criação e o ato criativo como um statement em relação a isto é o que a gente pode fazer, apesar de é um ato. E por isso acho que um statement ou uma expressão tua, na tua forma de sentir. Também não precisa de ser altamente politizado. Não, é uma coisa tão simples. Pode ser autêntico basta só. sentar-te na parte de trás de um autocarro para É uma coisa tão simples como Na parte da frente, tentarmos neste caso. evitar o inevitável. Sim, acho que aquilo que fica, na realidade, na criação disto é eu não sei se é possível regressar ao espaço físico, se é uma miragem nostálgica mirabolante, né? Mas já acredito que uma coisa que acho que é necessário fazermos, e acho que é abrirmos espaço, se calhar até para novas vozes mais jovens, miúdos que são freaks, como se calhar muita gente já foi aqui freak, ou né? Que também ocupe espaços que é necessário ocupar. Claro. Se todos os espaços de expressão e decisões públicas forem feitas por... não querendo ser idadista, mas dinossauros. É porque assim não és ideísta. monocultura, Assim estás só a falar da Mas a monocultura mentalidade. já não é uma cena real. Portanto, são pessoas que não acham que existe uma monocultura, na realidade. Exato. Exato. Tomem todas as decisões, ocupem todos os espaços. E é necessário que haja esta intrusão de malta mais nova que está a fazer cenas interessantes, até musicalmente. E eu, pronto, tenho muito interesse por esse tipo de projetos, de malta que está a fazer scenes e cenas que têm muito base esta cena comunitária. Vemos o caso do Jetta, por exemplo. Não havia uma cena de Screamo em Portugal há 20 anos. Mas o Jetta conseguiram, acho que por fatores também um bocadinho de aleatoriedade, e agora há uma platória de bandas que vão surgindo, cada vez miúdos mais novos, olharem para eles e perceberem, man, isto é bué da fixe, nós também o queremos fazer. Acredito com vocês, e também se calhar com a discotecas na altura, também aconteceu isso. Mas acima de tudo, eu acho que aqui, e acho que tocaste num ponto das métricas, e é dada a ideia aos artistas que se não tiverem números, não são. Claro. Mas a verdade é que estamos a falar de os artistas deviam poder viver da sua arte. Isto os artistas de Screamo deviam poder viver da sua arte. E se caminharmos para uma sociedade em que, se calhar, deixarmos de olhar para um palco global, mas sim uma comunidade de patronos que nos ajudem a subsistir enquanto... Não, ajuda também tem uma carga de Existencialismo, não é? Não é isso que queremos. Mas acho que as pessoas que gostam de arte, imagina, muitas pessoas que acham eu gosto de música, por isso pago o Spotify porque isso apoia os artistas, vivem numa ilusão, porque eu só ouço Zeta e os 20 paus que eu pago, ou 6 paus ou 7 paus que eu pago, não vão para a Zeta, percebes? Claro. É isso, mas há pessoas que vivem nesta ilusão. Tem que haver um consumo O crítico. Spotify conseguiu criar um anúncio muito bom para isso. Mas há tecnologias, há redes novas que vão nesse caminho, se calhar pequenas comunidades, se calhar a internet em geral vai ser dominada por slop, mas pequenas internets se calhar vão ser suficientes para artistas encontrarem o seu nicho e estarem contentes com esse nicho, sem que nicho sou pejorativo. Exato. É o meu nicho, é a minha comunidade. Pronto, eu acho que há uma grande confusão hoje em dia entre o que é arte e entretenimento. A arte pode ser entretenimento, mas às vezes há música que se reduz a uma música de cariz, de entretenimento única e exclusivamente, e há um desrespeito brutal pela música autoral. Mas nós também vivemos num país que quer dizer, que eliminou o Ministério da Cultura, que tem um orçamento para a cultura de 0,1%. Temos 2% para investir em novos caças.